O Japão é hoje o feliz detentor da maior dívida pública do planeta. Quando a gente fala que o Brasil é um país endividado e que a nossa dívida está crescendo, a gente deveria olhar um pouquinho para o Japão, porque a coisa por lá é muito pior. Para você ter uma ideia, o Japão tem 235% do PIB dele em tamanho de dívida. O Brasil tem algo em torno de 78%, né? Agora, eu vou te explicar por que o Brasil não consegue fazer a mesma coisa que o Japão quando a gente está falando de endividamento e dessas coisas todas aqui. Então vamos lá? Antes de mais nada, quem é um Sardinha Raiz vai deixar aquele like na confiança. Se você não é um Sardinha Raiz ainda, segura a sua mão. Considere deixar o like e se inscrever aqui no canal se o vídeo te agregar, te trouxe algum conhecimento que você ainda não tinha. Primeira coisa que a gente precisa analisar aqui é esse recorde japonês, tá? Então, uma dívida do tamanho de duas economias inteiras ainda sobra um pedacinho. O Japão tem hoje uma dívida de 1,3 quatrilhão de ienes. O valor absoluto da dívida do governo dá então aí 9 trilhões de dólares. Sim. É esse o tamanho mesmo. São várias vezes o PIB do Brasil também, né? Em 2013, esse número já passava de 1 quatrilhão de ienes. Mesmo assim, o Japão nunca enfrentou nenhuma crise de confiança. Ninguém nunca se recusou a emprestar dinheiro para o Japão pensando nisso. Por que o Brasil não consegue fazer a mesma coisa, né? Por que com a dívida de 235% do PIB é menos grave para o Japão do que o Brasil, que muitas vezes tem uma dívida de 78% do PIB, abaixo de uma vez da nossa economia, e ainda assim a gente considera uma coisa perigosa. Para isso a gente precisa entender como que o Japão chegou nesse lugar, né? Lá em 1991, a gente teve um estouro da bolha japonesa. Foi o colapso ali dos ativos todos da Bolsa de Valores japonesa e encerrou aquele milagre econômico. Eu não sei se você se lembra, mas quando a gente era criança, o Japão estava bombando. Basicamente, o que a gente diz hoje da China era o Japão, né? Qualquer marca que você pegava aqui para comprar um produto no Brasil, você tinha ali produtos japoneses, tanto a Nintendo, a Sega, tinha uma revolução cultural gigantesca também, né? Na televisão a gente assistia Cavaleiro do Zodíaco, Pokémon. Então todas essas empresas eram japonesas, a gente consumia produtos japoneses de forma maluca, eles estavam num crescimento acelerado na saída do pós-guerra ali, né? Saíram da guerra, tiveram depois alguns anos numa economia toda complicada no final da Segunda Guerra Mundial, depois começaram a crescer e conseguir ir muito bem ali. Foi uma etapa de grande desenvolvimento econômico para o Japão, né? Parou de focar nas forças militares, deixou de ter um exército naquele período de tempo, agora está voltando a ter. Começou a ser um país completamente aberto nessa nova economia. Então, depois de vários anos, né, com crescimento, com desenvolvimento muito bacana, em 1990 a 2000, o Japão tem uma deflação. É um período que a economia deles estava tão estagnada que eles não conseguiam gerar nem mesmo inflação. O que é inflação? É quando você diz que os preços estão aumentando. No Japão aconteceu o contrário, os preços estavam caindo. Raul, por que isso é um problema, né? Se os preços estão caindo, muitas vezes pode ser porque a demanda está muito baixa. Então a economia japonesa não estava gerando demanda. O preço e o PIB nominal começou a cair loucamente e a dívida, né, em juros fixos começou a subir sozinha ali, começou a subir loucamente a dívida pelo PIB. Então vai ficando uma maluquice. E nesse período aqui, para tentar estimular a economia japonesa, a gente chega num ponto em que os novos títulos do Japão, eles eram emitidos somente para pagar os juros, né? A dívida não tem como objetivo ser quitada. Na verdade, boa parte do mundo, eles esperam simplesmente rolar essa dívida indefinidamente, mas aqui acontece uma coisa muito específica. No momento em que o Japão começa a emitir esses títulos, como o Japão tinha uma moeda que não se desvalorizava, as pessoas começam naturalmente a querer comprar esses títulos japoneses com o objetivo de proteção. E aqui vem um ponto. Algumas pessoas começam a tomar empréstimos no Japão por conta da taxa de juros extremamente baixa que eles ofereciam, porque a inflação não existia, né? Então, por exemplo, se no Brasil a gente tem um problema que a gente precisa conter a inflação, colocá-la de volta na casinha, no Japão a gente tinha o objetivo de colocar a economia para funcionar, porque ela estava estagnada, ela parou. Então a taxa de juros japonesa foi caindo, para quê? Para ver se o crédito aumentava, né, o gasto, para a sociedade gastar mais, para os investimentos acontecerem, para as empresas gastarem cada vez mais dinheiro. Na prática foi diminuindo o juro até que ele ficou negativo. Esse é um ponto que a gente vai analisar agora nessa história. O juro negativo do Japão permitiu uma estratégia arriscadíssima que agora a gente vai se aprofundar nela. E aí o que acontece hoje? O país, né, o Japão, ele envelhece, a previdência e a saúde de uma população idosa se transforma numa coisa caótica dentro do Japão. Algumas pessoas não dizem isso, mas apesar de uma das maiores economias do mundo e de um país extremamente rico, você tem um fenômeno no Japão muito triste, que são idosos que roubam com a intenção de ir para o presídio.
Como assim, Raul? Sim, roubam com a intenção de ir para o presídio, cometem pequenos delitos para que eles sejam presos, porque eles acreditam que serão melhores cuidados dentro do presídio, dentro da cadeia, né? Então, isso é uma doidura, porque a questão de saúde, alimentação, lá vai ser melhor do que na casa deles. Eles passam muita dificuldade lá no Japão, porque a população idosa cresceu demais, os jovens japoneses não estão tendo filhos ali, né? Então o Japão foi um dos primeiros países a enfrentar isso, essa geração que não reproduz, não se casa muitas vezes, é um fenômeno meio complicado da juventude japonesa, muitos homens que tiram a própria vida ali, é uma coisa extremamente complexa a sociedade japonesa, se entendeu? Não vou me aprofundar nisso aqui porque eu não sou um especialista nisso, mas você tem pessoas que se casam com desenho animado, aquelas coisas, todas essas manchetes estranhas todas que a gente acaba vendo, né? Um vício em pornografia muito grande, então tem toda uma questão aqui de um país que tem uma boa qualidade de vida, mas a tal ponto que se tira a esperança das pessoas em certas coisas. É meio complicado essa relação dos japoneses. Por que a dívida japonesa ela não diminui? Um ponto que a gente precisa entender é que no caso da dívida pública japonesa, 90% desses títulos ali estão na mão dos japoneses, de bancos, seguradoras e poupadores. Então a gente tem uma questão muito séria, ninguém vai soltar essa dívida. As pessoas têm interesse, igual a gente tem aqui, né, de ficar com o tesouro direto, só que lá é muito grande. Outro ponto que a gente tem aqui é que o Banco Central, ele compra, né, esses títulos dele mesmo também. Então o Banco do Japão detém cerca de 46% de toda a dívida. Na prática, o país deve para si mesmo. Olha que doideira, né? Esse modelo de flexibilização quantitativa, ele já foi utilizado pelos bancos centrais do mundo, num ponto onde a dívida não está saindo, eu mesmo compro minhas dívidas, é uma coisa extremamente complicada. Você basicamente está injetando dinheiro na economia de forma artificial. E ainda assim, os números de inflação do Japão, que isso deveria gerar, não geram porque a economia está, né, de certa forma, meio que parada. A economia está meio lenta, né? Ela caminha a passos muito lentos ali. O Japão opera hoje com juro quase zero. Então, décadas aí de juro a 0%, já chegando a ficar negativo em algum momento, né? Então, você tem um custo para carregar essa dívida para o Japão muito baixo. Não muda basicamente nada para o Japão carregar esse juro ali. Inclusive, como eu disse para vocês, muitas pessoas, né, como esse juro é próximo de zero, lembra, se a Selic brasileira fosse em torno de 1%, os bancos emprestariam a 3%, 4%, porque eles precisam dar saída no dinheiro deles. Isso acontece. E aí sabe o que o pessoal faz? E por que isso aqui é um perigo para o mundo, essa questão japonesa? As pessoas tomam empréstimos no Japão a juros extremamente baixos e investem na dívida pública americana. Então você pega a diferença entre esses dois valores, né? Eu tomo um empréstimo a 2 ou a 3 e invisto nos Estados Unidos a 5,5. O que acontece é que quando o Japão mexe qualquer parâmetro nessa dívida, por exemplo, agora ele mexeu, né? Alguns parâmetros, chegou a elevar um pouco a taxa de juros, muita gente tem que encerrar essas operações. Então, tem quem acredite que a economia do mundo, ela pode ter um problema muito sério, principalmente a economia dos Estados Unidos, por conta dessa questão japonesa. Imagina o que vai acontecer quando o Japão agora começa a subir a taxa de juros, se as pessoas tiverem que pegar o título que está na dívida pública americana e resgatar para voltar para casa e quitar essa dívida que ele tomou no Japão. Então isso pode fazer o Tesouro americano ficar sem dinheiro, né? Isso pode tirar a liquidez do Tesouro americano. Esse é um medo que muita gente tem, o que provocaria um colapso na economia dos Estados Unidos ali e, por consequência, no mundo inteiro. Para vocês terem uma ideia do tamanho que é a poupança dos japoneses, que justifica também essa taxa de juros muito mais baixa, né? Porque tem muita gente colocando dinheiro. As famílias guardam aí mais de 2.000 trilhões, né, de ienes aí. O Japão é o maior credor do planeta Terra. Sobra dinheiro para emprestar para todos os países do mundo, inclusive para o próprio governo. O que a gente tem aqui agora quando a gente olha para o cenário brasileiro e por que é tão diferente? Por que dizem que é tão assustador quando o Brasil deve 78,7% da dívida? A dívida bruta do Brasil é essa. No fim de 2025, o saldo era de 10 trilhões de reais, mas quando a gente olha para a nossa taxa de juros, ela é em 15% ao ano. Então, se a gente tivesse uma dívida, né, de 10 trilhões crescendo a 1% ao ano, ela não muda basicamente nada. Mas uma dívida de 10 trilhões crescendo a 15% ao ano, quando você olha para ela no ano seguinte, se você cortar gás, se você fizer qualquer coisa, ela se transforma em 11,5 trilhões. Essa dívida está crescendo numa velocidade muito assustadora. Eu quero mostrar para vocês a diferença, né, de quanto um investidor vai ganhar aí e etc. nos dois casos. Olha que interessante, né? E isso aqui que o país vai ter que pagar. Olha que loucura, olha o tanto que é diferente. A taxa de juros japonesa agora está em 1% ao ano. Olha isso.
Então vamos supor que eu peguei R$100.000, né, e coloquei lá nessa taxa de juros, ou que o governo pegou isso para ganhar esse dinheiro. Em 50 anos, o governo vai dever R$164.000, ienes, ou reais, tanto faz aqui nesse aspecto. Quando a gente fala do Brasil, na taxa de juros atual do Brasil, né, a gente está em torno de 14,25. Vamos considerar que não é 15 mais, mas chegou a 15, para vocês entenderem. Se a gente mantivesse essa taxa de juros, não vai manter, não dá. Se a gente mantivesse essa taxa de juros, a nossa diferença seria dos 100 mil ter virado 78.128.671 reais. Essa é a diferença que existe no crescimento do endividamento brasileiro comparado com o do Japão. Então, ainda que a gente diga, ok, nossa dívida é bem menor, ela é de 78,7%, né, do nosso PIB, quando a gente vai comparar com o Japão, eles já estão muito mais endividados, para a gente chegar nesse patamar, mesmo que a gente pare de gastar, de estar tão endividado assim, não seria tão difícil, porque está crescendo muito rápido. É isso que dizem, né? Os juros básicos, nesse patamar que está, ele é totalmente impeditivo para a nossa economia se desenvolver, mas pior do que isso, ele aumenta muito rápido a dívida do país. O Brasil gastou 1 trilhão só com juros aí, né? Então cerca de 7,9% do PIB em 2025. Dobrou em 5 anos. E esse dinheiro, ele vai diretamente para as pessoas que já têm mais dinheiro. Então ele aumenta ainda mais, né, a distância entre os mais ricos e os mais pobres. Mas ele aumenta não porque alguém foi mais eficiente ou produziu mais. Aumenta simplesmente porque essa pessoa colocou dinheiro na dívida brasileira. Imagina que loucura. Não é nem porque essa pessoa acertou bons investimentos na Bolsa de Valores, né, que investiu em bons projetos. Não. Só ficou quieto. Tanto é que o Brasil ganhou, né, 9.215 novos milionários agora no ano de 2025, né? Mas segue sendo aí um dos países com um dos maiores índices de desigualdade. Não que o problema em si seja a desigualdade, tá? Não estou dizendo que o problema é alguém ter 1 bilhão enquanto o outro tem somente 10 milhões. O problema do Brasil é a pobreza junto com essa desigualdade que ela cresce sem você ter que fazer nada. Então, não é que você fez alguma coisa, não é que os milionários brasileiros eles foram inteligentes, simplesmente você estava ali com 800 mil, você deixou o dinheiro no começo do ano, no fim do ano você tinha 1 milhão. Você não fez basicamente nada, né? Você simplesmente existiu, você respirou durante um ano e o dinheiro se multiplicou. Então, o Japão tem 3 vezes mais dívida, mas ele gasta muito menos. O Japão gasta de 4 a 5% do PIB dele em juros, com uma dívida, cara, muito, muito maior, né? Olha que loucura, olha o quanto a dívida deles é maior que a nossa, né? Uma dívida enorme com custo baixo, quase tudo em casa, em ienes, com um juro perto de zero. O fato da dívida ser nacional também ela é um ponto importante, porque os investidores estrangeiros eles não conseguem fazer muita pressão no Japão, né? Quando a gente vai olhar para o Brasil aqui, a gente tem uma dívida em 78,7% do PIB, só que a gente gasta 7,9% de todo o nosso PIB em juros. E aqui começa o lado maléfico disso. Significa que o Brasil tem muito menos dinheiro. A gente já tem menos dinheiro em volume absoluto, uma população maior, olha que doideira, menos dinheiro, uma população bem maior, um orçamento, então, que já é mais espremido naturalmente. Para além do orçamento ser menor, a gente ainda tem que gastar mais com juros, ou seja, a gente é uma família de classe B ali, né, ultra endividada. Ultra endividada ali para os nossos parâmetros. Por quê? Porque 7,9% de tudo que a gente tem para gastar aqui está indo para os juros. Isso dentro do orçamento público, é muito sério, né? É muito grave. Algumas pessoas não conseguem compreender isso, né? Mas se você olhar, é claro que isso é feito rolagem de dívida. Não estou dizendo aqui que a gente vai ter que gastar com isso de fato. Mas quando a gente vai olhar aqui o nosso gráfico, né? Isso aqui, ok, foram emitidos títulos novos para a gente rolar essa dívida, né? Então 42,24% de tudo aquilo que o governo tem para gastar foi gasto com juros. Quando a gente vai olhar, por exemplo, quanto custam os benefícios sociais, pessoal, olha só. O Brasil gasta 3,18% do nosso orçamento só com educação. Olha que doideira. 5,62% com assistência social, 0,80% com agricultura, 1,74% com a defesa nacional. Então isso aqui é do gasto, não é do PIB. Mas repara o quanto a gente tem pouco dinheiro para fazer coisas importantes, né? E o quanto a gente tem que gastar muito dinheiro com dívida. E obviamente algumas pessoas falam, Raul, mas como que a gente vai fazer? Não vai pagar essa dívida? O Brasil tomou esse empréstimo, tem que pagar, não tem nem como, né? Porque se ele não paga, a economia para de funcionar, ninguém mais confia, você perde completamente a referência. Então, pra gente, as regras do jogo, elas são muito complicadas. Para um país emergente, é muito difícil tomar uma dívida longa e barata na própria moeda. E por quê? Porque todo mundo é maluco? Se você pegar os últimos 200 anos da história do nosso país, a gente precisa analisar assim, tá? E não precisa nem ir longe, tá? Você voltar 30 anos atrás, você já viu alguma coisa assim? Você que está me ouvindo, você tem grandes chances de ter nascido
em um período que a moeda do Brasil era o cruzeiro. Ou você tem grande chance de ter visto 3 moedas. Se você tem 70 anos, por exemplo, você tem chance de ter visto 6, 5 moedas diferentes. Dá para confiar que você vai emprestar dinheiro para um país que toda hora ele muda de moeda? É complicado, né? Ele não tem uma estrutura capaz de garantir que ele vai pagar essa dívida lá na frente. Então, muitas vezes o Brasil, ele emite a dívida sem saber se ele vai conseguir pagar ou não, né? Mas óbvio que vai. O Brasil hoje é uma nação soberana, uma das maiores economias do mundo. Sim, mas a gente tem um histórico, né, de problemas com a nossa economia, um histórico muito grande. E a gente criou a nossa própria regra, né? A gente criou o tripé macroeconômico para mostrar para o mundo que a gente tem capacidade de pagar essa dívida, que a gente está levando a sério as coisas, só que a gente mesmo não cumpre. Então, o Brasil, ele tem um outro problema que é o capital, que vai fugir, né? Boa parte da dívida brasileira vem de norte-americanos, vem de outros países, e quando você tem esses países mais desenvolvidos aumentando a taxa de juros, o cara pega e fala, pô, beleza, eu vou pegar aqui 15% em reais, mas quanto que vai estar valendo R$1 em dólar daqui 5 anos, 10 anos, né? E quando eu olho para o dólar é uma moeda mais estável. Quando eu olho para o euro é uma moeda mais estável. Então, na hora que a taxa de juros lá fora aumenta, eles resgatam, vendem nossa dívida e emprestam para os Estados Unidos mesmo ganhando juro menor. Por quê? Porque eles têm medo. Mas tem anos que isso é diferente, né? No ano passado, por exemplo, o real ganhou do dólar ali em relação à valorização e, além de tudo, ainda pagou 15% de juros. Sim, isso acontece, só que não é sempre que isso acontece. Nos últimos anos, né, você vai ver uma deterioração da nossa moeda. Agora também a gente está vendo uma deterioração do iene também. Então, os juros no Brasil, eles são estruturalmente mais altos, né? Nosso histórico de inflação, menos credibilidade fiscal nesse ponto, mantém os juros reais entre os mais altos do mundo. Outro problema também é que o próprio brasileiro, a gente tenta mudar isso aqui, ele tem pouquíssima poupança interna. Então a gente quase não tem dinheiro. 80% da nossa população, ela é endividada, não é que ela tem dinheiro para investir, né? Então isso complica, porque os poupadores japoneses, eles conseguem manter o governo japonês mais barato. Um ponto disso é que o Brasil não tem moral nem com a própria população. Essa é uma coisa pouco dita, mas se você pegar, a nossa população é toda traumatizada. A gente teve confisco da poupança. Como é que você vai pedir para o brasileiro guardar dinheiro na poupança, né? Não tem como. Então o Brasil, como ele fez essas latadas aí muito recente, existe um trauma coletivo. Você cresceu provavelmente filho de alguém ou você mesmo que teve dinheiro confiscado ali durante os períodos mais complicados da nossa história. E aí agora você vai confiar em guardar dinheiro? Muita gente não confia. A pessoa prefere gastar tudo. A gente acabou ficando uma população muito complicada. Os salários são baixos também, né? E a gente tem uma moeda que não é reserva global para ninguém, né? O real não é reserva global para muita gente. Alguns países aqui da América do Sul têm, mas poucos aí. Então, quando o Brasil imprime dinheiro para pagar a dívida, mexe somente na nossa inflação e no câmbio, porque é interno. Quando os Estados Unidos imprimem dinheiro, o mundo paga. Quando o Japão imprime dinheiro, o mundo paga. Por quê? Porque muita gente confia na moeda deles, né? É claro que esse sistema, ele parece estar com dias contados aí, né? Cada ano que passa, menos países têm interesse em ter reserva em moeda, todo mundo tá voltando pro ouro, mas, por enquanto, isso ainda acontece. E aí é uma bola de neve eterna. Como o Brasil tem um déficit primário, ou seja, gasta mais do que arrecada, o Tesouro emite dívida só para pagar os juros, o juro acaba correndo o orçamento e vai rodando. E outro ponto é o que a gente faz com esse dinheiro também. Porque muitas vezes você vai encontrar algumas pessoas muito bem intencionadas, né, economistas mais alinhados com a esquerda econômica, existe direita e esquerda econômica, que vão te dizer o seguinte: olha, Raul, mas quando a gente vai olhar para o restante do mundo, né, nenhum país cresceu sem se endividar, é verdade. Mas o que a gente faz com esse dinheiro, ele importa também, né? Quando o Brasil se endividou para criar, por exemplo, a Petrobras, ou a Embrapa, ou essas empresas que estruturalmente foram importantes para a nossa construção, seja a Embraer, etc., o Brasil criou projetos nacionais que conseguiram desenvolver bem o nosso país. Hoje não é bem isso que a gente faz. Muitas vezes hoje a gente imprime dinheiro para pagar para o Uber trocar de carro e comprar um carro gringo, né? Isso não melhora a nossa economia. Ou a gente imprime dinheiro para dar um auxílio para alguém cozinhar uma comida. É uma urgência, são coisas ali que você pode ver com bons olhos, né, no momento que vai resolver um problema, mas ele aumenta esse problema no futuro. Então, infelizmente, essa é uma realidade do Brasil. O Brasil não é um país que imprime dinheiro para investir. O Brasil imprime dinheiro para comer,
para gastar. É como se você estivesse imprimindo dinheiro para ir no boteco, né? A gente tá ali falando, vou passar meu cartão de crédito para ir no bar. A gente não tá se endividando para poder construir um futuro melhor, você não tá se endividando para abrir uma empresa, que poderia dar certo, né? Não tô dizendo que vai dar certo, ainda assim é perigoso, mas poderia dar certo. Então, onde o Japão e o Brasil se encaixam aqui, né? Você tem ali o Japão com 235% do PIB como dívida, o Sudão 222% como dívida, Singapura 176%, Grécia 147%, Itália 137%, Estados Unidos 125%, França 116%, o Brasil um dos países menos endividados, 79%, mas um dos que se endividou da pior forma possível, né? E pelas piores razões possíveis, e por isso que é complicado. Então, o problema aqui não vai ser assim, quanto você deve, né? É para quem você deve e a que preço. Então, o Japão, dívida em ienes na mão dos próprios japoneses, com juro quase zero, pode rolar para sempre. Brasil, dívida menor, mas muito mais cara, juro alto, capital sensível, moeda sem reserva. É impossível a gente fazer a mesma coisa com o Japão. A gente tem aí uma dificuldade muito maior. Por isso que às vezes eu falo com vocês aqui, o índice Nikkei, né, que é o índice japonês, passou muitos anos sendo preterido pelo mundo, né? Ele passou mais de 20 anos estagnado, olha isso. Ó. Se você pegar de 1986 até o ano de 2016, por exemplo, 1986 até 2016, o Japão teve um crescimento de 4,19%. Você pode voltar aí no canal, que lá para 2019 ele ainda estava empatando ainda. Ó. Na pandemia, você vai ver que ele chegou a patamares bem próximos do que ele estava lá no passado. Ó. Olha lá, ainda 1986. Ó. Então, se você pegar de 87 ali até 2020, foi quando aqui a gente criou o canal, 2019, né? Ninguém falava do índice japonês porque ele estava estagnado. Se você voltar nos vídeos aqui, a gente fala várias vezes sobre investir na Bolsa da Ásia, e naquela época a gente evitava a Bolsa Chinesa, ainda evita, né? Porque tem diversas questões. Eu falei, cara, gosto muito de empresas japonesas, falei sobre as boas empresas japonesas. Na UVP, a gente tinha aulas sobre o Nikkei, e olha o que aconteceu, né? O Nikkei, ele entregou um amplo crescimento, 293,16%. Por quê? Porque nesses momentos onde o mundo, né, ele começa a ir para zonas mais conflituosas, o Japão, que já foi muito imperialista no passado, já teve muito envolvimento nesses conflitos, ele hoje já é considerado uma nação muito mais pacífica do que foi lá atrás, né? E aí se a China está numa confusão com os Estados Unidos, etc., as grandes economias que estão ao redor disso ali, mas que não são diretamente envolvidas nisso hoje, mesmo sendo aliado ou não, elas acabam se desenvolvendo muito bem. Então, acredito que seja muito bom investir no Japão, né? Não estou falando não investir no tesouro lá, nem na renda fixa de lá, que é horrível, mas as boas empresas japonesas, elas têm de tudo para continuar sendo boas. E lembra sempre, quando você vê esse índice desse jeito aqui, você fala, ninguém ganhou dinheiro na Bolsa do Japão durante 30 anos, Raul, você está falando que é um bom negócio, né? Não é isso. Muitas empresas surgiram no meio desse caminho. Quando a gente olha para um índice, ele conta uma história da cesta inteira. Ó, tem uma cesta, né, que você tem ali um monte de frutas, né, e bom, a cesta virou de lado e caiu. Significa que tudo aquilo caiu, né? Algumas ficaram na mesa, não foi para lugar nenhum, outras caíram no chão, mas tem muita fruta dentro da cesta ainda. Então, o ponto que você pode comparar é que, nem toda fruta rola, né? Laranja rola, tem umas coisas que rolam. Aquilo que é mais complicado para a economia vai rolar e vai cair no chão. Mas aquilo que sustenta a economia, setor de serviços, algumas empresas de tecnologia, essas empresas japonesas são muito boas. Então, eu gosto muito do investimento no Japão. Acho que ele sempre foi estratégico, principalmente porque ele é descorrelacionado do investimento no Brasil, né? As nossas economias, elas são distantes uma da outra. A gente não tem uma grande dependência do mercado japonês ali. A gente não exporta tanto para lá assim, igual a gente exporta para a China e para os Estados Unidos, apesar de exportar, né, mas é pouca coisa. A gente não tem essa dependência. Então, quando você investe lá, tem grandes chances do mercado brasileiro muitas vezes tá subindo e lá tá subindo também, ou às vezes aqui tá subindo e lá tá caindo, mas não anda juntinho. Quando a gente fala, se alguma coisa afeta os Estados Unidos, afeta a gente junto. A bolsa caiu, cai juntinho. Então, quando você monta essa descorrelação, né, quando você tem uma carteira mais diversificada, eu acho que o Japão entra muito nisso, assim. Aproveitei para contar essa história aqui para vocês. Agora eu queria te dizer o seguinte, Raul, poxa, muito legal entender esses assuntos de economia, mas eu queria saber o que eu posso fazer por mim mesmo, né? E aqui eu vou te mostrar, acho que é algo que eu nunca mostrei para vocês, que é o que a UVP de fato faz, o que a UVP é, né? Porque eu falo muito aqui, tem que ir lá no formulário, tem que começar pela escola, e de fato tudo começa pela escola. Mas a UVP ela é um ecossistema muito mais completo que isso. Quando você olha para a UVP aqui,
São lá, isso aqui do lado da escola, são lá 120 aulas que você faz, né? As aulas estão gravadas, você pode ver a hora que você quiser. Tem também um acompanhamento de plantão de dúvidas comigo, que você vai ter durante 2 meses. Você tem uma comunidade exclusiva 24 horas na UVP para você tirar suas dúvidas. Então, tô assistindo a aula, tiver alguma dificuldade, você cria lá um tópicozinho, alguém já vem e te responde. São diversos moderadores, né? A gente tem um monte de moderadores e todos os alunos das turmas anteriores que muitas vezes gostam de dar um pitaco também, mas você vai ter alguém aqui da UVP te acompanhando em todo o processo que você está assistindo às aulas. Pode ir lá a hora que você quiser tirar as dúvidas. Tem um grupo exclusivo também, né, com empresários e investidores. A gente tem lá dentro da comunidade esses grupos organizados para você tirar uma dúvida sobre o seu negócio, tirar uma dúvida sobre contabilidade, encontrar um profissional. Raul, tô precisando de um advogado, tô precisando de um médico de tal área. A gente tem ali mais de 50 mil investidores dentro da comunidade. Então tem de tudo. E a gente usa isso para se agregar, para se ajudar. Isso aqui é só do lado da escola. Quando você está falando do acompanhamento que você tem dentro da UVP, só de entrar na UVP, você passa a ter acesso à nossa plataforma exclusiva de investimentos. Então, a gente tem uma plataforma em parceria com o BTG Pactual, que é lá o maior banco de investimentos da América Latina. Nessa plataforma, você tem acesso a investimentos no Brasil e no mundo todo. Mas no mundo todo que eu falo mesmo. Ilhas Caimã, Japão, Estados Unidos, TFs irlandeses para você poder economizar o imposto nos Estados Unidos. Raul, tem um patrimônio maior, eu tenho $250 mil para investir nos Estados Unidos. Eu crio para você uma casca para evitar você pagar impostos nos Estados Unidos. Tem ali uma forma legal de fazer isso. Então, aqui nessa plataforma a gente resolve qualquer problema que você tem. E de banco também. Fazer pagamento, abrir conta para minha empresa. Tudo a gente consegue resolver dentro dessa plataforma da UVP em parceria com o BTG. Você tem o Open Finance dentro da UVP, que é esse sistema aqui, ó, finanças.uvp.com.br. É o Open Finance onde você conecta com todos os seus bancos. E aí eu puxo todos os seus extratos, etc. Você tem lá carteira recomendada para você de investimentos. Ah, Raul, eu estou numa fase de acumulação. Raul, eu sou investidor pequenininho, né? Não estou na fase de ter consultoria, mas eu queria saber que ativos eu vou comprar depois que eu assistir, né? Todas as aulas que eu entendi para que aquilo serve. Nessa plataforma também tem carteiras para você seguir, né? Você pode pegar, do jeito que está a minha carteira hoje, eu queria que alguém desse uma olhada para mim. Ah, isso aqui é mediante, óbvio, né? Precisa ter o horário aqui direitinho. A gente tem uma empresa hoje com mais de 230 pessoas. A gente consegue fazer uma análise na sua carteira, dar uma olhada. Se tiver pouco patrimônio, você mesmo consegue fazer, porque você vai ter assistido às aulas, você consegue resolver. Mas a gente consegue dar uma olhada nisso se você precisa, né? E tudo bem. Para sua família, aqui tem proteção. A gente faz cotação de seguro em tudo quanto é lugar para encontrar para você uma forma. Se você precisar, muita gente vai tentar vender porcaria para você, que eu te digo, olha, não compensa. Passou de 45 anos, tal que isso aqui é latada para você. A gente faz análise de crédito, às vezes você tem que fazer, Raul, eu quero comprar uma casa, eu vou ter que entrar num financiamento, eu coto todos os bancos, Itaú, Bradesco, etc, resolvo para você. Tem previdência privada para você evitar pagar imposto. Tem gente que entra na UVP, faz 2, 3 meses de aula e a pessoa economiza 50 mil impostos, 100 mil, 200 mil impostos. Por quê? Porque se você faz a declaração completa e tem imposto recolhido na fonte, eu consigo resolver isso. É por isso que eu falo, tudo começa com a educação, porque você precisa compreender isso aqui tudo. E aí, beleza. Se você tem um patrimônio maior, pô, acima de 300 mil, eu quero ter um consultor? Não precisa. Primeira coisa, a UVP te emancipa disso tudo. Ah, eu quero ter um consultor. Eu sinto mais confiança, quero ter alguém para trocar ideia, quero resolver os problemas. A gente tem também. Você tem mais 5 milhões, tem o Private Bank da UVP. Vou resolver problemas muito maiores para você. Holding imobiliária, organização e sucessão também para você deixar a herança pronta. Offshore e essa lá, né? Abrir conta offshore, estrutura AMC. Tudo isso está acessível para vocês. O cartão de crédito da UVP também, mediante aprovação de crédito, é óbvio, né? E a conta também você precisa ser aprovado. Tem uma análise que é feita. Então, isso tudo com a garantia da UVP, que é ou você aprende a investir ou eu devolvo 100% do seu dinheiro. Se você quiser começar nisso, não tem como. É pela escola. O botão é aqui. Ah, eu queria só essa parte aqui. Não funciona. Por quê? Você precisa entender o que a UVP tem, você precisa entender toda a gama, você precisa entender o que a gente pode fazer por você. E é na escola que a gente resolve isso. Então, a UVP é uma escola que tem uma instituição financeira. E é assim que funciona. Porque a gente entende que isso vai proteger para sempre vocês. Se um dia eu mudar de ideia, se um dia eu não estiver mais aqui, se um dia eu morrer, etc., como é que eu sei que meus clientes não serão enganados? Eu sei porque foi eu que ensinei todos vocês. Então, eu explico cada pegadinha, cada coisa, etc., para que mesmo a UVP nunca possa lesar os clientes. É nisso que eu acredito, é isso que a gente criou aqui dentro desse ecossistema. Então vai lá, preenche o questionário, entra na turma. Eu sei que é muito difícil confiar em gente na internet, então pesquisa, né? Pode pesquisar a UVP, eu não tenho medo nenhum do que vocês vão encontrar, pode pesquisar em qualquer lugar.
Pesquisa Jus Brasil, pesquisa qualquer coisa, você vai ver, não tenho, nunca respondi por um nada, a gente nunca fez um nada de errado em 7 anos de empresa, né? Ah, Raul, nunca cometeram um erro, é diferente, fazer uma coisa de errado e cometer um erro. Tem erros genuínos que a UVP já teve, que a gente foi lá, teve que pedir desculpa, teve que devolver o dinheiro, e tudo bem, acontece, teve vezes que a gente falhou, o sistema falha, coisa falha, a gente resolve o problema, mas a certeza que eu tenho é que, de todos os processos, acusações que eu já respondi, nenhuma foi por lesar cliente. Já respondi por marketing agressivo, verdade. Já respondi por e agressivo literalmente. É com palavrão mesmo, né? Porque não é com promessas grandes, é com palavrão. Já respondi por ter arrumado confusão com banco e corretora, pra me processar algumas vezes, é verdade, né? Mas nunca um cliente. Eu fico feliz por isso. Eu arrumei problema com o sistema financeiro, com as autarquias, com sei lá o quê, por ter defendido os meus clientes, por ter passado dos limites em alguma comparação, alguma coisa nesse sentido. Vai lá, que pra mim vai ser um prazer investir junto com vocês aí. Irmão Pontes 10, ele tá falando sobre consórcio. E na situação que tem carta de consórcio de 120 mil, eu tenho 80 mil para dar de entrada e a carta é contemplada em um mês, é bom ou furada? É furada, você não tem certeza que essa carta vai ser contemplada, primeiro ponto, é central aqui. E para que você tá fazendo isso? Se você tem 80 mil, cara, por que você só não compra um carro de 80 mil mesmo? Né? E se você tem 80 mil, quanto tempo você leva para chegar em 120 mil sem fazer absolutamente nada? Você vai trocar isso por uma dívida de ficar pagando parcela, pô. Às vezes vocês não pensam, né? Então aqui, você tem 80 mil, 14,25% foi um investimento ruim. 2 anos já está em 104 mil ali. 3 anos, 120 mil, sem fazer nada. Eu nunca faria isso. Cara, pegar meu dinheiro e dar um consórcio em vez de comprar um carro à vista. Que loucura, cara. Que burrice vocês fazem. Ficar com uma dívida de 40 mil à toa. Tem 80 mil positivo, vou virar uma dívida. O Unbelievable Place falou, esse tal livre mercado aparece quando? Cara, ouvi falar que ele tá pelas ruas de baixo aí. Beijo pra vocês.